Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é de conhecimento de todos, este ano é ano de eleições no Brasil. Eleições para prefeitos e vereadores. E como é de costume, em todos os anos de eleições, os candidatos procuram a igreja. Alguns já são evangélicos, outros não são evangélicos, mas vêm participar dos cultos a fim de buscar apoio por parte da igreja. E nós devemos estar preparados, devemos saber como agir para com estes candidatos, para com estas pessoas que buscam uma posição na política. Muito bem, a Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades. Está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, que nós devemos orar pelas autoridades, pelos reis, pelos governantes, por todos aqueles que estão em eminência. Também a Bíblia vai nos dizer, em Romanos capítulo 13, versículo 1, que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Então nós devemos ter um respeito para com as autoridades. Então não precisamos necessariamente ser mal educados quando algum candidato ou algum político que já está em cargo procurar a igreja, vir participar dos cultos. Ora, a pessoa veio, pediu oração, vamos orar. Oração nunca é demais e não é pecado algum orar por estas pessoas. Agora, nós precisamos entender que a nossa sujeição às autoridades, ela tem limites. E este limite, ele vai até onde inicia-se a nossa sujeição à vontade de Deus. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 29, que Pedro disse que importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais é importante obedecer a Deus do que os homens. Então, levando-se em conta este ensinamento do apóstolo Pedro em Atos 5, 29, nós precisamos compreender que o culto ao Senhor, ele é direcionado para louvor ao Senhor, para adoração ao Senhor e para a ministração da sua palavra. Não pode ser aceitável que o culto venha a se transformar em um comício. Não pode ser aceitável que Deus venha a ser desonrado a fim de que um homem, uma autoridade, um político venha a ser honrado. Primeiramente, nós precisamos honrar ao Senhor Deus. Nós temos na Bíblia alguns homens de Deus que se relacionaram com autoridades políticas, com líderes da sua época. Nós temos, por exemplo, o relato bíblico de qual foi o relacionamento entre o profeta João Batista, por exemplo, com Herodes. João Batista tinha respeito para com Herodes, desejava o bem de Herodes, mas João Batista falou a verdade a Herodes. Honrou ao Senhor Deus, falando a verdade. Quando Herodes foi procurar João Batista, na intenção de tirar proveito da fama, da popularidade de João Batista foi muito claro em dizer a ele que ele não tinha o direito de tomar a mulher do seu irmão. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 18 e versículo 19. Então veja, João Batista fez uma separação do que era o respeito que ele deveria ter para com o político, para com o rei Herodes, um respeito que é ensinado na Bíblia, mas também ele levou em conta que antes de respeitar Herodes,
ele tinha que respeitar e obedecer ao Senhor nosso Deus. Então o pastor, o obreiro auxiliar que está dirigindo o culto, precisa ter respeito para com aquela visita, aquele visitante político que vem à igreja. Mas nunca este respeito pode ser confundido com um comportamento aonde a pessoa venha a ser negligente. Nós precisamos sempre falar a verdade, pregar a verdade. Devemos sim orar por estas pessoas, mas a liturgia do culto não deve ser mudada para tentar agradar estas pessoas. Nós devemos ter muito cuidado com isso, porque por vezes homens são honrados no culto como se deuses fossem, enquanto o Senhor Deus é desprezado, enquanto o Senhor Deus é deixado de lado. Lembremos-nos sempre, o culto é para o Senhor. E o espaço da igreja, a estrutura da igreja, nunca deve ser usada para fins políticos, nem para aqueles que são ímpios, nem para aqueles que são visitantes, muito menos para aqueles que já são evangélicos. O evangélico, ele pode entrar para a política, mas no espaço da igreja, ele não deve se comportar como político. Ele deve se comportar como um servo de Deus e adorador do Senhor nosso Deus. Olha, nós temos um exemplo muito bonito do que é o relacionamento de um servo de Deus para com um político. Este exemplo, ele está registrado no livro do profeta Daniel. E aqui eu tomo um versículo para servir de base para nós. Daniel capítulo 4, versículo 27. Quando o profeta Daniel está conversando com o rei Nabucodonosor, o maior imperador do seu período. O rei Nabucodonosor, o rei sobre o maior território no período de Daniel. Seria como se hoje fosse Daniel conversar com um presidente americano, ou com um presidente chinês, ou um russo, algo assim. A maior potência da época. Qual foi o comportamento de Daniel? Foi um homem extremamente educado. Um homem que soube ouvir o rei e um homem que soube responder ao rei. Mas não deixou passar a oportunidade de exortar aquele rei a que ele abandonasse os seus pecados e se convertesse ao Senhor. Daniel capítulo 4, versículo 27 diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Esta é a atitude de um servo de Deus diante de uma autoridade política. Conselheiro, dar conselhos. E este conselho não deve ser baseado na bajulação. Este conselho não deve ser baseado em interesses políticos, em interesses de conquistar benefícios, mas este conselho deve ser baseado na verdade, na palavra de Deus. Daniel diz: portanto, ó reis, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel trata primeiramente da questão espiritual do rei. Põe fim aos teus pecados e passe a praticar a justiça. Daniel, primeiramente, fala daquilo que o rei precisava ouvir para alcançar o perdão dos seus pecados e a salvação. E em segundo lugar, Daniel vai tratar da questão social e política, dizendo ao rei que ele deveria usar de misericórdia para com os pobres. Os políticos precisam ser lembrados que eles chegaram a esta posição permitida por Deus com um objetivo. E o objetivo é abençoar os pobres. Fazer políticas
que venha a melhorar a qualidade de vida dos pobres. Fazer políticas que venham amenizar o sofrimento dos pobres. Infelizmente, em nosso país, a política não se preocupa com o pobre. O pobre é apenas uma massa de manobra para a política. E nós temos este dever de falar a verdade, de falar que os políticos têm uma alma e eles precisam da salvação, que eles precisam se converter e que eles precisam, como políticos, administrar a coisa pública em benefício do pobre. Esta é a orientação de Daniel ao rei Nabucodonosor. E mais, ele lembra, o rei Nabucodonosor, que todo o poder é do Senhor Deus. Em Daniel 4,32, ele diz assim, que o rei precisava conhecer que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Os nossos políticos precisam ser lembrados que acima deles existe um Deus, que um dia vai julgar todos os homens, segundo as suas obras. Os nossos políticos precisam ser lembrados que se eles chegaram à posição que chegaram ou desejam chegar, eles precisam reconhecer a soberania do Senhor nosso Deus. Vamos tratar com respeito, vamos receber bem, mas nunca venhamos a ser pessoas negligentes. Venhamos sempre a falar a verdade, orar, desejar o bem, abençoar, mas falar a verdade. Não com bajulações e também não permitir que a igreja tenha o seu espaço sendo utilizado para fins políticos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.